Bom dia, galera. Aqui é Jorge Tadeu Magalhães do Nerd Visão, trazendo mais uma vez para vocês um item de coleção, o álbum de figurinhas do Campeonato Mundial de Futebol de 1994, ano em que o Brasil foi tetracampeão mundial e trouxe tantas alegrias para o nosso país. Antes disso, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui sobre o que aconteceu ontem aqui no Brasil, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter proibido o uso de verde e amarelo na comemoração do bicentenário de independência do nosso país. Bem, gente, não levar em consideração ou proibir o uso das cores verde e amarelo, que são as cores da bandeira nacional, é no mínimo irracional e ilógico. Porque se comemoramos a independência do nosso país, é lógico que usemos as cores do nosso país para comemorar. O ministro ele associou essas cores a uma ideologia política. Só que as cores da bandeira continuam sendo cores da bandeira, independente da ideologia de qualquer partido político, ou de qualquer corrente política, ou de qualquer candidato da política. Então, meus irmãos, o ministro voltou atrás porque ele viu que realmente não tinha lógica alguma essa decisão e que possamos comemorar aí o 7 de setembro, a independência do nosso Brasil, com as cores da nossa bandeira, que possamos assim mostrar todo o nosso patriotismo, o amor à nossa terra, porque só quem ama a sua terra cuidará bem dela. Essa é a verdade. E vocês podem notar pelo nosso canal, pelas cores do nosso canal, que nós somos patriotas. Nós gostamos de mostrar que fazemos parte do Brasil e amamos nossa terra. Não só em períodos de competições, como Copa do Mundo, Olimpíadas, mas em todo e qualquer momento. Então, aqui vai o nosso breve comentário a respeito da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. E que possamos continuar tendo liberdade de expressão, pois toda vez que ocorrer algo do tipo que venha a ser contra qualquer tipo de liberdade, nós estaremos aqui para comentar como é livre para qualquer brasileiro usar as cores de sua bandeira. Temos que seguir o princípio da liberdade de expressão que está no inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, sigamos aqui para o nosso item colecionável, o álbum da Copa do Mundo de 94. Bem, meus amigos, aqui mais um trabalho magnífico da editora Abril, que por muito tempo trouxe trabalhos excelentes, de excelente qualidade, para nós que gostamos de colecionar e que gostávamos muito de estar nas bancas de jornal, vendo as novidades. Aqui está uma mensagem aqui falando sobre um amigo colecionador. Eu tinha muito respeito pelo colecionador. Aqui diz que o livro ilustrado traz para você as mais importantes informações sobre o Campeonato Mundial de Futebol de 94, com 460 figurinhas retratando os jogadores e distintivo de cada um dos 24 países classificados, os estádios, a cidade onde acontecerão os jogos e uma super figurinha com distintivo da CBF. Essa figurinha ela foi na parte de final do álbum, né?
A cada país você encontrará a ficha técnica dos jogadores, tabela dos jogos, classificatória e as datas, estados adversários da primeira fase da Copa. No tabelão da página 2 você poderá acompanhar e anotar jogo a jogo, os resultados de todas as disputas até a grande final, onde iremos conhecer o novo campeão do mundo. Trabalho bastante completo, que além de divertir, tem o objetivo de transformar no verdadeiro álbum de recordações. E é o que esse álbum cumpre muito bem. Você pode ver aqui as cidades que sediaram aí a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos: São Francisco, Boston, Nova York, Orlando, Washington, Dallas, Detroit, Chicago, Los Angeles. Aqui a tabelinha, que eu particularmente já mencionei para vocês que não gosto de escrever em álbuns ou revistas, então por isso não está preenchida. Mas aí vai de cada um, né? Aqui mostramos as fases, os grupos, como os países foram se enfrentando. Os estádios, né? Aqui o estádio Soldier Field de Chicago, o Pontiac Silverdome em Detroit, Nova York, o Giant Stadium, em Boston, o Foxborough Stadium, Colton Ball em Dallas, Orlando, o Citrus Bowl, em Washington, Memorial Stadium, São Francisco, Stanford Stadium, e aonde foi a final da Copa do Mundo em Los Angeles, o Rose Bowl, onde o Brasil foi tetracampeão mundial. Primeira seleção, os donos da casa, Estados Unidos, onde tivemos um jogo bem difícil, inclusive com a expulsão do jogador Leonardo, que atuava na lateral esquerda da nossa seleção. Infelizmente, né? Ele cometeu esse ato de agressão e foi expulso. Aqui um pouco da seleção dos Estados Unidos. Fala aqui sobre cada jogador, com dados de altura e peso. Na Suíça, time muito bom. Aqui também você pode ver a foto do clube, né, da equipe. Colômbia, que sempre foi uma ótima seleção. Colômbia com nomes como Valderrama, jogava muito no meio de campo. O Rincon, aqui o Rincon aqui em cima, ver se eu pego melhor. Aqui o Rincon, que atuou inclusive no Corinthians, se não me engano, aqui no Brasil. E vários jogadores que atuavam muito bem. Aqui na Romênia, você pode ter uma visão de todo o clube. Vocês podem ver que o álbum está bem completinho, né? Se não me engano, faltou a nossa seleção. Eu vou deixar por último, gente. Passei aqui rapidinho, mas eu vou deixar por último para poder fazer um comentário melhor. Aqui a Rússia, com seu grande time também, grandes jogadores da época. Camarões, que sempre deu muito trabalho para o Brasil, né? Uma ótima seleção. Aqui, seleção de Camarões. Suécia. Suécia também nós enfrentamos eles. E também deu muito trabalho, gente. Grandes jogadores. Thomas Brolin, grande jogador. O Larsson. Ótimos jogadores aí. A Alemanha, adversário incrível também. Grandes jogadores.
Lothar Matthäus, Klinsmann, grandes jogadores. Espanha, sem comentários também, ótima seleção. Vocês podem ver foto de toda a equipe. Coreia do Sul, jogadores rápidos, jogadores com bastante fôlego aqui da Coreia do Sul. Bolívia, mais um representante aí da América do Sul. Aqui vieram figurinhas duplas, né? Duplas de jogadores, assim como a Nigéria também, que é um ótimo representante da África. Grande seleção da Nigéria. Nossa grande rival, a Argentina, aí com seus jogadores de nome. Aí, dando para ver. Redondo, Simeone, jogadores que na época atuavam muito bem. Goicoechea, grande goleiro. Olha o Maradona aí, na foto da seleção. Batistuta, Canidia. Seleção de grande nome. E aqui a figurinha, né, que ficou faltando da seleção completa, né? A Grécia. É a seleção da Grécia. Símbolo bonito, né? Representando aí a arte grega. Bulgária. Grande seleção também. Bulgária. Itália. A Itália chegou na final conosco. E aí temos grandes jogadores aí. O Pagliuca, né, grande goleiro. Franco Baresi, excelente zagueiro, muito técnico. Maldini. Dino Baggio. Albertini, excelente jogador. Alberto Baggio. Albérigo. Casiraghi. Excelentes jogadores aí da Argentina. E vamos comentar como foi a final, né? Um pouco como foi. Irlanda. É o time da Irlanda. Excelente seleção. Olha aí que legal. Noruega, também presente. Representante da Europa. Os jogadores. México. América Central aí representada pelo México. Excelente seleção também. Bélgica. Grande seleção da Bélgica. A cor que eu acho muito bonita também. Marrocos. Seleção do Marrocos. Jogadores. Holanda. Holanda também, um clube que sempre teve bom nome. Bom nome aí, né? Excelentes jogadores. Ruud Gullit, um grande jogador também. Arábia Saudita, nosso representante do Oriente Médio.
no seu time. E aqui, aquela figura lá do escudo da CBF. Faltaram 2 figurinhas para completar esse escudo. Então, na verdade, aqui faltaram 3 figurinhas. 2 do escudo e da Argentina, do time, né? Aqui. E agora vamos à nossa seleção. Seleção brasileira que ficou para o final porque essa foi a seleção campeã, gente. Ela disputava o tetracampeonato com a Itália. E a final foi 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, jogadores muito cansados e partiram para a disputa de pênalti. Aqui nós temos o Tafarel, Jorginho, Cafu, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Márcio Santos, Branco, Dunga, Mauro Silva, Raizinho, Palhinha, Romário, Miller, Evaí e Zete. Lembra que eu comentei no vídeo passado do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras tinha uma base aqui. E realmente, aí você pode ver o Zinho, você pode ver o Evaí, né? Jogadores que foram base de seleção. E o que aconteceu? Começou a disputa de pênalti, né? E os jogadores já cansados. Então foi num domingo esse jogo, 17/7/94, no Rose Bowl. E quem iniciou a cobrança, né? Foi iniciada a cobrança e o que aconteceu? O Franco Baresi, aquele zagueiro que eu falei extremamente técnico da Itália, perdeu o pênalti. Depois o Márcio Santos, nosso zagueiro também muito técnico, também errou. E daí foram se seguindo as cobranças. Romário fez, o Evaí, o Branco, e pelo lado da Argentina o Albertini e o Albérico fizeram. O que aconteceu? O Dunga foi e botou a gente na frente, na cobrança, porque o Massaro também perdeu um pênalti, nosso goleiro Tafarel conseguiu agarrar. E aí ficou a decisão para empatar as cobranças, né? E prosseguir em cima do grande jogador argentino aí vamos lá ver, do argentino não, perdão, italiano, né? Porque foi Brasil e Itália final. Vamos achar aqui a Itália. O Roberto Baggio. E o Roberto Baggio acabou chutando, né, por cima da trave, e nossa seleção foi então a campeã aí da Copa do Mundo de 94, largando na frente aí com relação ao tetracampeonato. Foi um momento de grande emoção, foi um domingo de grande alegria, onde a nação brasileira pôde comemorar aí uma grande vitória, uma vitória suada, uma vitória difícil, com as nossas cores, né? Verde e amarelo. Então, galera, continuem seguindo nosso canal, continuem nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube para mais vídeos. E foi muito bom dividir com vocês aqui esse momento de grande alegria, onde o Brasil foi campeão, foi tetracampeão, e esse álbum de figurinhas quase completo, né? Faltando apenas 3 figurinhas, um trabalho magnífico aqui da editora Abril. Aqui os estádios, o mapa dos Estados Unidos, e bem conservado. Agradeço aí a audiência de todos vocês, continuem nos seguindo. Um sábado abençoado para todos e que continuemos tendo orgulho de ser brasileiros, de sermos brasileiros e de usarmos as cores da nossa bandeira, independente de questões políticas. Nós somos brasileiros e devemos ter orgulho de nossa nação. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.